Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago 1. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição dessa passagem da Escritura. Nós vamos terminar hoje a exposição do capítulo 1 de Tiago. Diz assim o texto sagrado: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o vosso próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Vamos orar, pedindo a graça do Senhor para a exposição da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos essa noite aqui na tua casa. Viemos aqui para te louvar, te adorar, para exaltar o teu nome e também, ó Deus, para aprendermos da tua palavra. Estamos com ela aberta nesse instante e pedimos que o Senhor aquiete a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor desvie de nós todo e qualquer pensamento que não esteja voltado para a tua palavra. Nós queremos aprender de ti, queremos ser edificados por ela nessa noite e desafiados por ti mesmo a praticá-la para a glória do Senhor. Que não fale eu, mas que eu seja apenas um instrumento vivo, santo, dócil e agradável nas tuas mãos para proclamar a tua palavra. Fala conosco, Senhor, ilumina-nos com o teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Desafios da vida cristã. Esse é o tema que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. Desafios da vida cristã. Meus irmãos, a nossa vida é feita de alvos, objetivos, metas que devem ser enfrentados no decorrer da nossa vida. Todos nós temos alvos, metas, desejos que ansiamos em alcançá-los. Esses desafios fazem parte da nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Queremos ser o melhor aluno, desejamos ser o melhor funcionário, desejamos ser o melhor presbítero, o melhor pastor, o melhor diácono, desejamos ser bons servos de Deus. Os desafios, eles nos impulsionam para que sejamos pessoas melhores, crentes melhores, servos melhores para a glória do nosso Deus. Todos nós somos movidos a desafios que nos encorajam e que nos fazem pessoas melhores,
os desafios fazem com que nós andemos, com que nós avancemos e não desistamos diante das dificuldades que nos aparecem. São alvos, objetivos, metas, sonhos que não devem ser, que nós não devemos desistir no decorrer da nossa vida e da nossa caminhada cristã. Esse texto aqui de Tiago fala justamente sobre isso. Tiago 1, de 19 a 27, eu resumi nessa frase aqui: desafios da vida cristã. É o que Tiago vai nos ensinar na continuidade e no encerramento deste primeiro capítulo dessa preciosa carta de Tiago do Novo Testamento. Já falei para os irmãos, mas vale a pena repetir. Tiago é considerado Provérbios do Novo Testamento. Ensinamentos práticos e valiosos para a nossa vida e para o nosso coração. Só refrescando a memória dos irmãos, na última exposição que fizemos, no meio aí do capítulo 1, nós falamos sobre sabedoria, como viver com sabedoria, há 2 semanas atrás. Isso porque no domingo passado o pastor falou sobre a vocação de Levi, de Mateus, das barreiras que nos impedem de seguir ou de nos aproximar de Deus, a barreira do pecado, a barreira social, e enfim, foi o que o pastor tratou no domingo passado. 2 semanas atrás nós falamos sobre como viver com sabedoria. Primeiro, sabendo lidar com as provações. Tiago 1, versículos 9 a 12. Segundo, sabendo lidar com as tentações. Versículos 13 a 18. Nós fizemos uma distinção entre provação e tentação. E falamos que são coisas diferentes, distintas. As provações provêm de Deus, mas as tentações ou provêm de nós mesmos ou provêm do diabo para tentar nos destruir, fazer com que caiamos, pequemos e desobedeçamos a Deus. Hoje Tiago vai ensinar para nós que a vida cristã é feita de desafios que precisam ser seguidos, cumpridos, metas, alvos que precisam ser colocados em prática na nossa vida. E a partir do versículo 19 ele vai apresentar aqui 3 desafios que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Vamos a ele. O primeiro desafio da vida cristã, na linguagem ou na percepção de Tiago, é acolher a palavra de Deus. Na verdade, a nossa mensagem vai girar em torno de 3 verbos. Daqui a pouco, à medida que eu vou expondo, eu vou mostrando aos irmãos esses 3 verbos aqui. O primeiro verbo que Tiago vai usar é o verbo acolher. Os irmãos vão ver aí que vai aparecer, isso está nos versículos 19 a 21. Veja o texto. Primeiro desafio da vida cristã, acolher a palavra. Diz o texto no versículo 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, olha o verbo aí no imperativo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele mostra a importância de acolher a palavra de Deus, de recebê-la no nosso coração. Tiago vai mostrar no versículo 19 que nós devemos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Porque aquele que a ouve progride na fé, cresce no seu relacionamento com Deus. Em outras palavras, Tiago vai dizer que nós temos que ouvir mais, falar menos e nos afastar da ira. Mas esse é um desafio para nós. Quando Tiago diz que nós temos que ouvir mais, falar menos e nos afastarmos da ira. O grande problema é que não gostamos de ouvir. Via de regra é assim. Se você estiver conversando com alguém, você prefere falar. A gente não gosta de ouvir. Nós não temos paciência para ouvir. Na verdade, nós desejamos que a pessoa termine logo de falar, para a gente falar o que a gente pensa. Tiago vai dizer que é preciso que nós ouçamos mais, falemos menos
e nos afastemos da ira. Esse é um grande desafio. Veja, Deus nos deu 2 orelhas e uma boca só, mas a gente quer superar. Com uma boca só, nós queremos ganhar dos 2 ouvidos, das 2 orelhas. Temos que ouvir mais, mas como falamos, é um grande desafio. A gente não gosta de ouvir, principalmente se for reclamação. Aí é que nós nos desligamos mesmo completamente. Não gostamos de ouvir, gostamos de falar mais, e Tiago coloca aí no versículo 19, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E o problema da ira que ele estabelece no versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta retórica para você. Quantas vezes você acertou quando você agiu ou falou alguma coisa que estava irado? Eu, nas minhas contas, provavelmente nunca acertei. Ele diz que a ira do homem produz a justiça de Deus. Quando nós falamos no momento de ira, certamente vamos nos precipitar, vamos errar, vamos cometer algum equívoco. Salomão entendeu muito bem essa questão que Tiago estabelece aqui, que devemos ouvir mais, falar menos e sermos tardios em relação à ira. Lá em Provérbios 10, 19, Salomão, o sábio, escreveu: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Percebeu? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Deveríamos ser sábios e prudentes. Deveríamos estabelecer a peneira lá de Efésios 4, acho que 25 ou 29, quando Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra, e somente que seja boa para edificação e que transmita graça aos que ouvem. Se aquilo que vamos falar não vai edificar, não vai trazer graça, nós deveríamos seguir o meu lema lá, né? O silêncio não erra. Tiago vai dizer claramente: é preciso ouvir mais, falar menos e nos afastarmos da ira, porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Versículo 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse é o primeiro segredo, o primeiro verbo do texto, o primeiro desafio da vida cristã na percepção de Tiago é: acolham a palavra, recebam-na no seu coração, acolhei com mansidão a palavra de Deus que foi implantada no coração de vocês e que é capaz de salvar a vossa alma. Essa ideia de despojar do versículo 21 é: jogue fora, tire qualquer impureza e qualquer coisa que não agrada a Deus. Jogue fora toda impureza e acolham a palavra de Deus no seu coração. Ao invés de irarmos, é preciso aceitar, acolher humildemente a palavra de Deus no nosso coração. Por mais dura que ela seja, e ela é por vezes. O salmista entendeu muito bem essa questão de acolher a palavra de Deus, quando lá no Salmo 119, 11, você conhece provavelmente, Salmo 119, 11, o salmista disse: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Está aqui o segredo. Você guarda no seu coração as palavras de Deus para não pecar contra ti. Lembram-se de Maria? Maria, mãe de Jesus, observava tudo, os atos, os feitos, as palavras de Jesus, e os evangelistas dizem que ela guardava aquilo no seu coração. É preciso acolher aquilo que é falado, aquilo que é transmitido, seja do púlpito, seja numa aula, seja numa conversa informal. É preciso que nós acolhamos a palavra de Deus, que a recebamos no nosso coração, para que a nossa vida, de fato, esteja segundo os propósitos de Deus. Vocês se lembram daquele filme, O Livro de Eli? Filme muito interessante, eu não quero dar nenhum spoiler aqui para quem ainda não viu.
Mas no final do filme, e não queria dar, mas já dando um spoiler e tal, no final do livro nós somos surpreendidos que ele decorou a Bíblia, e ele é cego, e ele vai colocando aqui, e só tem um exemplar da Bíblia em todo o mundo, e é através daquele exemplar, em braille mesmo, ele acolheu. Ele guardou a palavra de Deus no seu coração, só ele tem a Bíblia, só ele tem a palavra, e é a partir dele que mais exemplares serão feitos e produzidos, porque Tiago deu uma ordem no versículo 21, acolhei, recebam-na, guardem a palavra de Deus no seu coração. Primeiro desafio da vida cristã, acolher a palavra de Deus. É preciso que nós não apenas ouçamos, porque ouvir, vocês estão me ouvindo. Aliás, existe até uma diferença entre ouvir e escutar. O tempo todo nós estamos escutando barulho de carro, barulho de qualquer natureza, mas ouvir é diferente. Lembram-se, por exemplo, do estribilho que é feito nas cartas do Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia Menor? Para as 7 igrejas lá da Ásia Menor, no final de cada carta é dito o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E não é um ouvir qualquer, porque todo mundo está me ouvindo aqui, mas é um ouvir de acolhimento. Tiago diz, o primeiro desafio da vida cristã é acolher. Está aí, está no imperativo, acolhei a palavra de Deus. É um desafio acolher a palavra, recebê-la no nosso coração, para que nós progridamos cada vez mais na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus. Vamos para o segundo verbo, que é mais difícil do que o primeiro, diga-se de passagem. O segundo desafio da vida cristã agora é praticar a palavra de Deus. Primeiro nós acolhemos, e agora ele vai deixar algo mais difícil ainda, praticar a palavra. Isso está nos versículos 22 a 25, veja aí o texto. Versículo 22, você conhece tão bem, e eu também. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele mostra agora a importância de nós praticarmos a palavra de Deus. Não apenas acolhê-la no nosso coração, recebê-la, guardá-la, mas praticar a palavra. Irmãos, esse aqui é um grande desafio. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Porque, pensem comigo, o nosso problema não é a falta do conhecimento. O nosso problema é a falta da prática. Irmãos, qualquer um de nós aqui, qualquer criança sabe que mentira é errado. Mas se precisar na escola, entre os coleguinhas, o que acontece? Eles vão mentir. As crianças sabem, os adultos sabem. No entanto, quando apertados por alguma circunstância, olha, agora eu vou mentir. Qualquer um sabe que mentir é errado. As crianças têm uma noção do que é certo e do que é errado. As crianças sabem quando vão tomar uma bronca de seus pais. Portanto, o nosso problema não é a falta do conhecimento. O nosso problema é a falta da prática, de praticarmos o que sabemos. Irmãos, se nós praticássemos tudo aquilo que nós sabemos da Bíblia, seria uma revolução aqui no bairro, na cidade, no país. Hoje nós temos cerca de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Se esses 60 milhões de fato praticassem, mostrassem bom testemunho, seria uma revolução no país. Mas a impressão, antigamente, quando você dizia que era cristão, a sua palavra era suficiente. Hoje você tem que ir no cartório reconhecer sua firma, porque a sua palavra não está valendo nada. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a Escritura, mas falta-nos a prática. Falamos que devemos amar a Deus, mas não amamos como deveríamos. Falamos que devemos amar o nosso próximo, mas não amamos como deveríamos. E Tiago diz que o segundo desafio da vida cristã é praticar a palavra de Deus. E ele diz no final do verso 22,
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja que coisa interessante aqui. Quando você não pratica o que você sabe, o conhecimento da palavra que você tem, sabe quem é o principal enganado? Aí você vai, o meu pai, a minha mãe. Não, eu mesmo. Tiago diz que quando nós sabemos que devemos praticar e não praticamos, nós estamos nos auto-enganando. Não enganamos o nosso pai, a nossa mãe, alguém que amamos, enganamos a nós mesmos. E aí ele vai dar um exemplo, ele vai mostrar a ideia do espelho. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele usa a ideia do espelho, e o espelho é interessante. O espelho nos denuncia, não é verdade? Se você não gosta de si, se você não gosta do seu corpo, da maneira como você está, o espelho denuncia você. E tem um detalhe, o espelho de Tiago é diferente do nosso espelho, do meu espelho, do espelho que tem na sua casa. O espelho de Tiago era o espelho do primeiro século, embaçado, que ele se contemplava, olhava e ele logo esquecia da sua aparência. Por quê? Porque o espelho não é tão bom, não é tão nítido como o que você tem na sua casa e como o que eu tenho na minha casa. É um espelho embaçado que mostra uma imagem deturpada de você mesmo, mas o teu espelho e o meu não nos engana. Algum tempo atrás eu fui pentear o meu cabelo, essa vasta cabeleira, e estava penteando e tinha um cabelo branco para cima. Todos penteadinhos para baixo, tudo certinho, e tinha um rebelde para cima. Só um. E era um só, e eu olhei no espelho e consegui rever, consegui reparar, só ficou para cima o branquinho. Eu falei, a idade chega. A idade chega. Os nossos espelhos são melhores, bem melhores do que o de antigamente. Então, o espelho te entrega, se você está satisfeito com o teu cabelo, com o corpo, etc. Mas Tiago diz assim, o espelho dele é diferente. Se você não é um praticante da palavra, é como se você chegasse diante do espelho. Daqui a pouco você esqueceu a sua aparência. Isso é um problema. Nós somos os principais enganados se não praticarmos a palavra de Deus. E se fôssemos praticantes como deveríamos, como falei, nós faríamos uma revolução. Entre os meus vizinhos, na minha escola, no meu trabalho, aonde pisasse a planta do meu pé, se eu de fato demonstrasse e praticasse tudo o que a palavra de Deus fala, as pessoas iam perceber. Foi falado de manhã pelo presbítero Moacir, falei de manhã e falei à noite, gostei da pregação do presbítero Moacir, quando ele dizia num determinado ponto da pregação que as pessoas, elas leem primeiro as nossas atitudes, depois elas escutam as nossas palavras. Às vezes a gente se engana achando que as pessoas escutam primeiro as nossas palavras, sem se importar com a minha vida, com o testemunho. Mas primeiro as pessoas observam o meu comportamento, a minha vida, o meu caráter. Se elas aprovaram, elas passam a me ouvir, passam a me escutar. Falei também de manhã sobre Mahatma Gandhi, quando um missionário, alguém foi falar de Jesus para ele, apresentando as boas novas de salvação, falando de Jesus, e o Gandhi disse o seguinte, aquele pacifista hindu, ou da Índia, ele disse, eu aceito o seu Cristo, mas rejeito o seu cristianismo. Está incoerente, porque Cristo e cristianismo é ou deveria ser a mesma coisa. E Tiago diz, olha, o segundo desafio da vida cristã é praticar a palavra de Deus. Ele fala no versículo 25 sobre uma lei, os benefícios para quem pratica a palavra de Deus. Olha como ele qualifica essa lei. A lei de Deus é, versículo 25,
perfeita, é a lei perfeita, é a lei da liberdade, e quem pratica essa lei será bem-aventurado, feliz ou mais do que feliz em tudo o que realizar. O salmista Davi entendeu sobre essa lei lá no Antigo Testamento. No Salmo 19, versículo 7, o salmista, o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. E aí, sobre a necessidade de nós praticarmos a palavra de Deus, o Senhor Jesus vem e fecha esse assunto lá no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E as expressões finais lá do texto, Mateus 7, 24 e 25, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Onde você tem edificado a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? E lá nos versículos finais de Mateus 7, diz o texto que as pessoas estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas que falavam, faça isso, mas eles não faziam. É preciso que nós pratiquemos a palavra de Deus, dentro do conhecimento que você tem, porque o nosso problema não é o conhecimento, a falta do conhecimento, mas a falta da prática. Praticar aquilo que nós sabemos, seja pouco ou seja muito. E se você nasceu na igreja, se você desde criança vem na igreja e tem mais de 40 anos como eu, você já ouviu a palavra mais de 40 anos. O escritor aos Hebreus diz, vocês deveriam ser mestres pelo tempo decorrido e ainda vocês estão no leite espiritual. Leite é para criança, leite é para o Miguel. Nós deveríamos estar preocupados com um alimento mais sólido, mais firme. Último verbo, o terceiro desafio da vida cristã. O primeiro é acolher a palavra. O segundo é praticar a palavra. E o terceiro, agora é entender a palavra. Acolher, praticar e entender. Ficou a sigla AP. Letra A, letra P e letra E, AP. Depois você lembra do AP, aí você vai lembrar os três verbos. Acolher, praticar e entender a palavra. Versículos 26 e 27, para nós finalizarmos, diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago vai dizer finalmente que é preciso não apenas acolher a palavra, não apenas praticá-la, mas é preciso entender a palavra. Entendê-la. E ele apresenta duas formas de entender a palavra. Uma errada, uma certa e duas erradas. Ele vai corrigindo algumas coisas, algumas expressões, para pontuar e dizer assim, é preciso entendermos a palavra de Deus. Uma forma errada e duas certas, melhor dizendo. Vamos ver a forma errada de entender a palavra. Uma está no versículo 26 e duas está no versículo 27. A forma errada, versículo 26, não dominar a língua. Esse é o primeiro problema que ele apresenta no versículo 26. Se nós quisermos, nesse desafio da vida cristã, é preciso que nós entendamos que é preciso dominar a língua. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o vosso próprio coração, a sua religião é vã. Quem não consegue dominar a sua língua tem uma falsa religião. É o que Tiago está dizendo. E ele vai falar mais sobre a língua daqui a pouco, mais para frente.
e vai pegar pesado quando for falar sobre a língua. Veja aí, por exemplo, no capítulo 3, a língua é cheia de veneno, diz Tiago. Capítulo 3, nós vamos chegar nesse capítulo em breve. Nos versículos 2 e 9, ele fala sobre o perigo da língua. Capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça no falar. Olha o problema da língua. Agora no versículo 9 ele diz algo muito mais pesado ainda. Verso 9 do capítulo 3. Com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Já pensou como a língua é contraditória? Cheia de enganos, cheia de veneno. Nós estamos aqui, olha só a nossa incoerência, irmãos. Estamos aqui reunidos como povo de Deus, adorando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Aí termina o culto, lá fora, você está indo para casa, alguém te fecha no trânsito. A mesma língua que estava louvando aqui, é a mesma língua que vai falar mal do motorista lá que fechou você. Com ela nós bendizemos ao Senhor, também com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Você leva uma fechada no trânsito, ou você acontece alguma coisa, e aí você não pode falar palavrão, não pode xingar, e aí você usa os xingamentos bíblicos, né? Ô, seu filho de Belial! Mas você queria xingar mesmo. Ô, seu incircunciso filisteu! Se for mulher e nada contra as mulheres, você vai dizer assim, são só algumas expressões. Lá no seminário, quando a gente estava bravo, nós criamos os nossos próprios xingamentos para suportar a sã doutrina. E aí, quando se fosse uma mulher, ô, filha de Jezabel! Não era o que você queria dizer. Percebe? Nós criamos os nossos próprios palavrões. Mas nós estávamos aqui cantando, fechando os olhos e cantando assim: quero o Senhor minha vida oferecer como sacrifício diante do Senhor, quero consagrar tudo que eu tenho, e lá fora você está chamando a mulher de filha de Jezabel. Com ela, a língua, nós bendizemos ao Senhor, nós cantamos, dizendo que vamos consagrar a nossa vida, e com ela nós chamamos lá de incircunciso filisteu. A gente ia criando lá os nossos palavrões, entre aspas, já que não pode falar palavrão, a gente xinga numa linguagem bíblica mesmo. Olha a incoerência, Tiago diz assim, é preciso entender a palavra, e a primeira maneira no versículo 26, se você não dominar a sua língua, você não entendeu o que é a verdadeira religião. A língua é um problema. Agora veja aí no versículo 27, duas formas corretas de entender a palavra, de entender a religião. Versículo 27, a religião pura ou a verdadeira e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então veja as duas formas corretas. Primeira, entender o que é a religião verdadeira, ajudar os necessitados. É o que Tiago coloca aí no versículo 27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ajudar os necessitados. Irmãos, se vocês olharem ao redor de vocês, vocês vão perceber quantas pessoas precisam de ajuda. Às vezes você e eu reclamamos do que temos, da nossa condição, mas olhe ao seu redor, para o seu vizinho, para quem está próximo de você, e você vai ver que você está muito bem, graças a Deus. Quando eu ando aqui nos bairros aqui da Praia Grande, vou ir no mercado em alguma coisa, seja a paisana ou não, eu percebo algumas pessoas chegam perto do carro, pedindo moeda, pedindo alguma coisa. Às vezes eles nem falam, tem uma plaquinha pronta já,
estou com fome, quero tomar café, e eu já deixei até umas moedas aqui a mais, já no console aqui do carro, para de alguma forma, eu não questiono qual é a intenção, se é certa, se é errada, mas eu olho para a pessoa suja, maltrapilha, e talvez aquelas moedinhas que eu vou dar não vai fazer diferença nenhuma, mas eu, de alguma medida, preciso ajudar. Tiago diz, é necessário ajudar os necessitados. E como a gente reclama de barriga cheia. Como nós reclamamos. Veja o que Davi diz no Salmo 41. Salmo 41, Davi diz assim, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Acudir o necessitado, aquele que precisa. E aí a segunda maneira correta de ver a religião, Tiago vai dizer agora, não é mais com o outro, agora é comigo mesmo. No versículo 27 é, não se contaminar com o mundo. Essa é a verdadeira religião. Veja aí, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, a Bíblia fala claramente que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que ou você é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Não é possível conciliar essas duas amizades. Se você ama a Deus, você odeia o mundo. E vice-versa. Tiago diz, é necessário que nós nos guardemos incontaminados do mundo. Porque as coisas do mundo não agradam ao nosso Deus. E o mundo, por mais colorido que seja, por mais brilho que tenha, no final das contas é um vazio etéreo, sem sentido, e que não vai nos levar a lugar nenhum. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, 1 de João 2,15, o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo escreveu, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo, não ame as coisas que há no mundo, porque a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. E o mundo tenta nos afastar de Deus. Tem um homem na Bíblia chamado Demas. Lembra de Demas? Começou bem, companheiro de Paulo, auxiliava-o no seu ministério, mas no final da vida Paulo diz assim, Demas, tendo amado o presente século, portanto o mundo me abandonou. Porque não dá para amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo, são escolhas, são coisas excludentes. Tiago diz que a verdadeira religião é, primeiro, ajudar os necessitados, e segundo, não se contaminar com o mundo. Esses são os desafios que eu queria deixar para nós nessa noite. Os desafios da vida cristã. Esses 3 verbos apresentados por Tiago nesse texto. Acolher a palavra, praticar a palavra e entender a palavra. Esses desafios precisam estar presentes na nossa vida, para que, de fato, pratiquemos o que está no versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que Deus me abençoe, te abençoe, para que pratiquemos esses desafios para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos